Por que que nós, conhecendo o bem, escolhe fazer o mal? Por que que nós, conhecendo o correto, fazemos aquilo que é errado? Isso, né, falando que nós temos o livre arbítrio, o livre exercício do livre arbítrio. Então, por que que nós, conhecendo coisas boas, sempre optamos por fazer coisas que vai até mesmo contra os nossos valores? E depois, quando fazemos, nos sentimos totalmente atormentados por isso. Parece que temos uma escolha, mas não a escolha da consequência dos nossos atos. Mas se temos uma escolha, por que há atrás dessa escolha uma força que nos impulsiona a fazer essa escolha e mesmo assim achamos que escolhemos por livre escolha? Interessante que, por exemplo, no livro de Baruch Spinoza, né, o seu livro Tratado da Correção do Intelecto, e o livro Ética, ele fala da seguinte maneira, né? Quando ele fala sobre a natureza do livre-arbítrio. Ele fala bem assim que a mente, ela exige do corpo aquilo que o corpo não pode dar, né? Então, por exemplo, é um ideal que você tem e você tenta chegar a esse ideal e você se sente frustrado. Então, o corpo padece porque a mente, ela exige muito mal do seu corpo. Ela exige além das expectativas. O que é o problema do ideal, né? Interessante que, por exemplo, o ser humano ele é regido pela sua natureza instintiva. Ele é regido, tá? Pela sua natureza instintiva e ele é guiado pelo o seu ideal. Então vemos que tem duas forças que lutam dentro, né, da natureza humana, o instinto e o ideal. Então, cada vez que o homem ele busca fazer aquilo que está longe da sua natureza, do seu instinto, ele se frustra, porque ele negando a sua natureza instintiva, ele procura corresponder ao seu ideal. Um exemplo, a pessoa vai fazer uma promessa de que vai começar uma dieta ou que vai começar a estudar. Então você vê que isso não faz parte do costume dessa pessoa, né? Então a pessoa ela vai criar um valor, vai criar uma escada. Não, eu vou fazer isso, aquilo, né? A pessoa vai criando gradações, né? Poucas gradações para poder chegar no ideal. Mas interessante que quando você tem uma ideia, quando a sua mente cria uma ideia, a mente ela não vê dificuldades, ela vê apenas o fim último, a glorificação desse desejo correspondido. Mas quando você vai colocar, né, isso no dia a dia, você vê que a sua natureza ela vai lutar contra o ideal que você quer acreditar ou quer seguir. Então há uma certa frustração, né, acerca daquilo que você quer fazer e acerca daquilo que você consegue fazer. Eu não sou psicanalista, né? Eu não sou psicólogo, mas eu gosto de ler muito a respeito, né, sobre psicanálise e psicologia. O interessante, o que a psicanálise fala, que o ser humano, o seu caráter é formado por repetições. Você é aquilo que você repete. Por exemplo, quando uma criança nasce, interessante quando ela vai crescendo, né? Ela vai tendo conhecimento do mundo. A partir de uma certa idade, a criança começa a assistir televisão. Por que uma criança ela assiste o mesmo desenho mais de 60, 70 vezes? E chama o pai para assistir, e o pai fica cansativo. É porque a criança ela vai aprendendo por repetição, né? Ela vai aprendendo por repetição e a interiorização, né, desses fatores miméticos que ela vai repetindo no desenho, que vai criando a personalidade dela. Então, a criança ela repete o que ela assiste na TV,
ela repete os comportamentos dos seus pais, né? Ela repete o comportamento que tem na escola, por exemplo. Isso mais para frente. Então, o caráter da pessoa ela vai se surgir por mimetização. Depois de um certo tempo, você vai assumindo o seu próprio caráter. Mas isso não faz que você deixar de repetir certos costumes dos seus pais e das suas mães. Então, a identidade do ser humano está vinculado àquilo que ele repete constantemente. E isso faz parte dele. E muitas vezes quem está ao lado disso são as nossas compulsões, os nossos impulsos. É interessante que quando você comete sempre o mesmo erro, você sempre reclama: ora, por que eu fiz isso de novo? Você vê que as nossas atitudes, né? Os nossos traumas adultos têm muita correspondência em nosso histórico de criança, desde pequeno. Então, isso seria uma parte do nosso inconsciente, né? Tá certo que o inconsciente engloba muito mais além disso, porque o inconsciente fala mesmo mais da nossa natureza instintiva, né? E dos traumas também que refletimos quando crescemos. Então, quando você vai incorporar algo que não está de acordo com a sua natureza, você vai sempre se frustrar. É aquela coisa, você prometeu ir para a academia, você prometeu fazer dieta, você prometeu mudar de estilo de vida. Mas se você perceber, você sempre volta à sua fase inicial, né? Você larga a academia, fica frustrado, você larga a dieta, você fica frustrado, você larga um estilo de vida que você queria fazer e fica frustrado. Porque nós agimos, por exemplo, por bases de compulsões e impulsos, né? Então, isso está muitas vezes dentro do nosso histórico, né? Então, quando queremos colocar algo, né? Vamos dizer assim, da nossa mente por repetição, né? Algo diferente, então é algo que contrapõe ao nosso estilo de vida comum, porque tudo que a gente faz é repetido. É repetível e sempre o será, né? A natureza do ser humano é estritamente mimética, até em questão dos ideais. Mas quando ele vai incorporar algo novo, algo que ele acredita ser certo, algo, né, que ele tem um certo apreço e não consegue interiorizar, há esse choque daquilo que você acredita que é e daquilo que você é. Então, muitas vezes, assim, nós nos culpamos pelos erros que cometemos, né? Cometemos o mesmo erro agora, no presente, do que o mesmo erro que a gente tinha desde criança. Mas só que o nosso erro atual é muito mais atualizado, né? Muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais atualizado, muito mais... tem muito mais informações, né? É muito mais elaborado os nossos erros. Então, é muito difícil, por exemplo, nós incorporarmos certos costumes, né, na nossa vida. Mas interessante que o nosso cérebro ele tem uma característica que é totalmente plástica, né? O que é plástico? Por exemplo, todos os animais quando nascem, né, por exemplo, o cavalo, né, quando nasce o potro, ele nasce e começa a andar. Por exemplo, quando nasce o gato, então o gato já vai assumir a sua natureza de gato, o potro vai assumir a sua natureza de cavalo, né? O girino, depois do certo tempo, vai assumir a sua natureza de sapo. E isso não acontece com o ser humano. Se o ser humano for largado, quando ele nasce, ele morre. Mas o ser humano ele tem a capacidade de se habituar. O nosso cérebro é plástico, o nosso cérebro se habitua. Mas como você pode vencer, por exemplo, essas compulsões que temos repetidamente? Na verdade, não vencemos. Nós sempre lutamos contra essas compulsões e esses impulsos. E voltamos sempre da estaca zero. Mas o interessante é que o nosso cérebro tem uma capacidade muito plástica, né? Muito elástica. Ou seja, se você fazer algo todo dia, mesmo que você não goste, depois de um determinado tempo, isso vai fazer parte da sua personalidade. E depois disso você sabe, você não para mais de fazer, então vai se tornando parte da sua personalidade. Uma pessoa que fala bem assim, eu vou começar a estudar, né?
Quando uma pessoa fala isso, fala bem assim, eu vou começar a fazer academia, é algo que não faz parte da sua natureza. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem o costume de ler livro, todo canto que ela vai, né? Ela vai ler. O livro está jogado em qualquer canto da casa. Uma pessoa que tem o costume de fazer academia, sabe? Ela, em tudo ela vê uma oportunidade para fazer exercício, né? Uma pessoa que gosta de viajar, toda situação para ela, né, é uma oportunidade de viajar. Ela já está viajando, é algo que já está incorporado. Essa pessoa não precisa se programar para realizar. Interessante que tem uma frase da Clarice Lispector no seu livro A Hora da Estrela, né, se não me engano, bem no prefácio, né? Ela elabora uma frase muito interessante que perguntaram para ela: ora, Clarice, como é que você escreve tão bem assim? Como é que você aprendeu a escrever? Ela disse que ela aprendeu a escrever escrevendo. Então, é o fato de você fazer mesmo você não sendo excelente. E o fato de você fazendo, não sendo excelente, não o torna excelente. Você apenas vai se fazer fazendo. Nunca terá um feito. O ser humano se faz. Ele não nasce feito. Então, há uma espécie, por exemplo, que quando incorporamos certos estímulos, né, dentro da nossa natureza, não há uma obra final. O ser humano apenas ele é bom naquilo que faz fazendo. Não há um começo. Eu vou começar fazendo por causa disso, eu vou começar a ler determinado livro para começar a ler. Não importa qual livro que você leia, mas leia mesmo que seja uma coisa que o outro considere pueril, boba, mas que para você tem um certo sentido. Faça exercício para que o outro, por exemplo, que considere aquele exercício besta, né? E para você não, para você já tem uma grande dificuldade, mas quando você sempre faz algo, esse algo torna parte de você. Então, o ser humano, ele se faz, não nasce feito, ele se faz, ele se torna, né? Então os nossos costumes se tornam parte de nós fazendo, mas sempre lutamos contra esses instintos e sempre voltamos a estacar zero. Então a função do homem é sempre cair e recomeçar. Cair e recomeçar. Não importa como você cai, né? Importa é quando você se levanta. Então a beleza do ser humano está ele sempre em recomeçar, não importa quantas vezes ele cai. Há uma frase de Píndaro que diz: torna-te aquilo que tu és. E na verdade, quem você é?